Fala galera, essa semana eu ouvi uma frase que me fez pensar em alguma forma de ajudar você a ganhar com a oscilação do Bitcoin contra o Ethereum, que são os dois maiores criptoativos existentes. A frase que eu ouvi foi essa aqui, ó: Bruno, o Bitcoin subiu 25% desde o fundo e o Ethereum já subiu mais de 70%. Eu queria ter colocado todo o meu dinheiro em Ethereum. Como é que eu faço para prever qual dos dois ativos que vai se valorizar mais? E a minha resposta eu vou dar para vocês em dois vídeos. A forma mais simples de ganhar mais Ethereums e mais Bitcoins com essa estratégia você vai aprender no vídeo de hoje. Então já clica no like e se inscreve no canal. Aí não esquece de ativar o sininho de notificações, porque na sexta-feira eu vou liberar o vídeo com a estratégia mais sofisticada de você poder aproveitar e ganhar dinheiro, mais Ethereums e mais Bitcoins que valem mais do que dinheiro com essa relação. Então bora ganhar? Bora! Fala galera, então já estamos aqui no gráfico e esse gráfico pode ser um pouco diferente dos gráficos que eu tenho apresentado aqui, porque esse gráfico não é o gráfico do Bitcoin por dólar, nem do Bitcoin por real, nem do Ethereum por dólar, nem do Ethereum por real. Esse gráfico aqui é um gráfico do Ethereum por Bitcoin, ou seja, é o preço do Ethereum cotado em Bitcoin. Para vocês entenderem que o Ethereum ele oscila para cima e para baixo em relação ao Bitcoin, embora eles sejam ativos aí que tem até uma boa correlação, uma correlação positiva. Quando um sobe, o outro sobe também, às vezes em maior intensidade. Tá? Então, como a gente vê aqui, esse gráfico é um gráfico do Ethereum contra o Bitcoin, e sendo um gráfico do Ethereum contra o Bitcoin, a gente tem que, quando essa relação tá lá no alto, tá aqui, significa que o Ethereum está custando muitos Bitcoins. Tá? O Ethereum está custando muitos Bitcoins, então o Ethereum está mais valorizado, está mais caro que o Bitcoin. E quando ele está bem baixinho aqui, quer dizer que o Ethereum está barato em relação ao Bitcoin. E a gente percebe, se a gente olhando aqui, né, desde 2017, que em alguns momentos esse valor ele se distorce muito. E isso tem acontecido cada vez menos, né? Essa distorção entre Bitcoin e Ethereum tem sido menor, tá? Isso acontece porque lá no início do ativo ele tem realmente um crescimento maior, depois ele entra ali numa normal e ele passa a se valorizar menos em relação ao outro. Isso é normal que aconteça. Porém, a gente percebe que em vários momentos, se a gente aproximar o gráfico aqui, ele sobe e desce, e a gente tem como aproveitar dessa movimentação, principalmente se a gente tiver uma carteira que tiver os dois ativos em alguma proporção. Eu vou usar um exemplo hoje como se a gente tivesse 50% em Bitcoin e 50% em Ethereum, porque eu vejo que algumas pessoas falam em ter 90% em Bitcoin e 10% em Ethereum, e outras pessoas que estão otimistas lá com a nova atualização do Ethereum, com o The Merge, estão com 90% em Ethereum e só 10% em Bitcoin. Porém, o que eu acho mais saudável financeiramente, né, e que controla mais o risco é você estar com uma carteira mais balanceada, mais em torno ali do 50-50, 60-40, 70-30, de uma forma que você possa tratar os dois ativos ao mesmo tempo. Se um ativo ganhar um pouquinho a mais, você pode levar esse ativo para o outro ativo, ou seja, o Ethereum agora subiu 70% e o Bitcoin só 25%. Bom, legal, então distorceu minha carteira, então eu posso comprar um pouquinho de Bitcoin com um pouquinho de Ethereum que desbalanceou a minha carteira. E assim eu vou fazendo de acordo com o critério que eu vou criar. Então eu vou mostrar para vocês aqui em relação à correlação entre Bitcoin e Ethereum, tá? Eu fiz aqui um cálculo no Excel da correlação entre o Bitcoin e Ethereum para que a gente tivesse uma noção mais precisa
de como é que está funcionando essa correlação. Ah, Bruno, existe correlação entre um e outro? Então eu fiz uma correlação considerando os últimos 6 anos e deu uma correlação positiva de 64%, que já é alguma coisa, tá? Para ser uma correlação em nível de fazer uma operação de long short, teria que ser acima de 90%, para a gente saber, nossa, está muito correlacionado, então eu consigo ali sempre comprar e vender, comprar um e vender outro, vender um e comprar outro, absolutamente, quando ele se distanciasse da média dessa razão entre um e outro. Mas hoje o negócio aqui é muito mais simples, tá? Eu analisei essa correlação dos últimos 4 anos, que eu acho que é o que faz mais sentido, porque ele captura um ciclo inteiro do Bitcoin. Então a gente percebeu que temos 81,82% de correlação, ou seja, eles andam juntos para o mesmo lado 81% do tempo, tá? E nos últimos 2 anos, para pegar um efeito de maior recenticidade, a gente tem uma correlação de 78%. Então eu diria que a correlação entre os dois é de 80%. E por que eu quero saber disso? Bom, porque se os dois vão para o mesmo lado e eu estou topando aí investir nos dois, eu posso fazer uma carteira de 50% de cada um. E como é que eu aproveito para comprar o que eu imagino que vai crescer mais, tá? Eu não vou ficar baseado em notícia, eu não vou ficar tentando ver as notícias antes de todo mundo, porque eu sei que existe assimetria de informação. O que é assimetria de informação? Tem pessoas que recebem informações antes da gente, que somos meros mortais. Então, um movimento de preço, ele acontece antes da informação chegar na gente. E é por isso que eu prefiro ficar de olho na movimentação de preço e na movimentação da minha própria carteira para eu poder tomar alguma atitude em relação aos preços, tá? Então, eu fiz uma outra planilha aqui, uma outra aba dessa planilha, e essa aba da planilha é a seguinte, ó. Vamos colocar aqui num caso hipotético, tá? De que você está comprando, sempre que você compra lá R$100 de Bitcoin, você compra R$100 também de Ethereum. Quando você compra R$1.000 de Bitcoin, você compra R$1.000 de Ethereum. Você sempre pega o seu dinheiro e compra metade em cada um dos ativos. Então você tem ali uma carteira que deveria estar 50-50, beleza? Então assim, ó, aqui é a diferença entre uma e outra, tá? Se uma está igual a outra, então a gente tem uma diferença de 0%. Só que aí chega em fevereiro a gente percebeu que o Bitcoin, ele subiu em relação ao Ethereum, ou seja, ou o Bitcoin subiu e o Ethereum não subiu, e aí o Bitcoin ganhou do Ethereum, então na minha carteira ele já está mais pesado, ou o que aconteceu foi que o Ethereum caiu mais que o Bitcoin e o Bitcoin continua superando o Ethereum. Então a gente vai fazer uma estratégia aqui que chama Barbell Strategy, ou seja, a estratégia do pêndulo, ou seja, quando um ativo sobe mais que o outro, ele corre na frente do outro, você pega esse, entre aspas, tá? Esse lucro relativo de um em relação ao outro e vai comprar o outro, tá? Então o que acontece? Nesse caso aqui, o Bitcoin ele subiu mais do que o Ethereum, ele subiu, né? E aí criou uma diferença de 10% em relação ao Ethereum. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 5% que passou dos 50% aqui, vou trocar de Bitcoin para Ethereum para restabelecer a minha posição, tá? Então é isso que eu vou fazer. Aí você pode estabelecer se você vai querer fazer isso com 5%, né? Sempre que distorcer 5% você faz essa distribuição, ou sempre que distorcer 10% você faz essa distribuição, ou sempre que distorcer 20% você faz essa redistribuição, tá? E dessa forma você vai estar trocando o ativo mais caro pelo ativo mais barato, e quando esse ativo mais barato subir, ele vai ser o mais caro e o outro vai ser o mais barato, e aí você vai montando, construindo aí tijolo por tijolo o seu castelo, né? Aumentando o seu volume de bitcoins e aumentando o seu volume de Ethereum, aproveitando essa distorção, tá? Então, uma forma de você fazer isso é através dos percentuais, ou seja, você acompanhar todos os dias, né, o percentual da sua carteira, e quando eventualmente a sua carteira de Bitcoin tiver maior que a do Ethereum, você vai vender seus Bitcoins, uma parte dos seus Bitcoins, e comprar
o Ethereum. Então você vai fazer isso de forma marginal, ou seja, você vai, tudo que passar acima dos 50%, você vai tirar de um e colocar em outro. Ou você também pode fazer isso, por exemplo, todo dia 30 de cada mês, ou todo dia 30 depois de cada bimestre, né? Tipo, eu começo em janeiro, aí eu vou lá no dia 28 de fevereiro, último dia de fevereiro, e aí eu vejo se está maior ou se está menor e faço o rebalanceamento. Ou você pode fazer em relação ao percentual, olhar todo dia e ver se o percentual bateu. Então você vai eleger o percentual, por exemplo. Se eu elegir que a cada 5% de distorção eu vou fazer esse rebalanceamento, aqui não tem nada de distorção, eu não vou fazer nada. Aqui a gente tem uma distorção de 6%. O Bitcoin está 6% acima do Ethereum, então eu vou pegar 3% e passar para o Ethereum. Então eu vou rebalancear. Aí aqui eu percebi que o Bitcoin também teve um desbalanceamento aqui de 5%. Eu vou rebalancear. Aqui vai ser de 20%. Eu vou novamente rebalancear. E em maio a gente vai ter outra vez 10% aqui. Eu vou rebalancear. Vai chegar junho, vai estar 50-50 aqui. Eu não vou rebalancear, não vou fazer nada, tá? E eventualmente, quando o Ethereum subir em relação ao Bitcoin, né, e a diferença aqui deu de 30%, eu vou rebalancear. E aí percebam o seguinte, em todo esse momento aqui, o Bitcoin subiu em relação ao Ethereum, eu fui passando devagarinho um valor para o Ethereum. E aí na hora que o Ethereum explodiu, que foi aqui, que ele superou o Bitcoin, aí você vai recomprar aqueles Bitcoins, ou seja, você aumentou o seu dinheiro lá no Ethereum e conseguiu dessa forma aumentar o seu número de Bitcoins. Da mesma forma que no início você aumentou o seu dinheiro em Bitcoins e conseguiu aumentar o seu número de Ethereums, tá? E é dessa forma que se faz. Com 10%, aí vai ser diferente, No primeiro você não vai fazer nada, você não fez nada, estava só 0% de diferença. No segundo, estava com 6% de diferença, você não fez nada de novo, por quê? Você só topa rebalancear quando tiver 10%. No terceiro também deu menos 5%, você não faz nada. E você vai rebalancear quando tiver acima de 10%. Tá? Então, você rebalanceou aqui quando você estava com menos 20%. E aí, quando estava menos 10%, você também vai rebalancear. E aí aqui está 0%, você não vai fazer nada. E aí lá no final, você está acima de 20% novamente, você vai rebalancear. Ou seja, é uma forma que você faz menos movimentações, mas você tende a rebalancear só quando realmente tem alguma coisa, alguma diferença mais expressiva, tá? E eu acho legal essa forma, porque se está 10% discrepante, significa que realmente já está bem esticada essa relação. Então você pode ir rebalanceando para ganhar mais bitcoins e depois ganhar mais etéreos. Então isso, gente, é um ciclo infinito. Como eles sempre vão se diferenciar e a gente tem confiança nos fundamentos deles, a gente vai conseguir ir rebalanceando cada vez mais e cada vez mais ganhando mais bitcoins e mais Ethereum. E aqui, nesse caso aqui também, a gente não vai fazer nada porque a diferença seria de 20% para você fazer, tá? Isso aqui é a Barbell Strategy, é uma das estratégias mais fáceis de você fazer e aplicar e poder ganhar mais quando um ativo correr na frente do outro. A gente sabe que numa possível bull run, né, lá depois do halving em 2024, é muito provável que o Ethereum supere em muito, né, o percentual da carteira, que ele supere em muito o Bitcoin. Então talvez com 20% vai ser melhor a gente poder comprar, né? A gente poder fazer essa troca. Sempre que o Bitcoin passar 20% acima na carteira do que o Ethereum passar 20% acima do Bitcoin, aí você compra. Porque se você colocar no 5%, você vai perdendo aquela grande pernada do Ethereum. Teria sido melhor você ficar no Ethereum. Sobre isso a gente vai falar no próximo vídeo.
Então aqui, ó, você não fez nada, aqui você não fez nada, aqui você não fez nada, aqui deu 20%, você rebalanceou. E aqui, ó, ele tentou preencher para mim, mas preencheu errado, né? Porque aqui deu 10%, você não fez nada, aqui você não fez nada e aqui você rebalanceou, porque deu 30%, ou seja, mais de 20%, tanto para baixo quanto para cima, você rebalanceia a sua carteira. Então, de todas as formas, você teria ganhado mais do que deixado a sua carteira estática, tá? Você vai ganhar mais tanto em reais e dólares quanto em Bitcoin, e você vai vendo gradualmente ao longo do período que você vai aplicando essa estratégia que os seus bitcoins vão crescendo sem você colocar mais reais e os seus ethereums vão crescendo em número sem você colocar mais reais. Então, se você curtiu toda essa explicação de como que você faz para ganhar mais dinheiro utilizando a sua própria carteira de Bitcoin e Ethereum, pode clicar aí no like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum dos meus conteúdos assim que eles forem pro ar. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço!